Graça e paz. Vamos abrir na carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 ao 13. Vamos ouvir a leitura. Estamos meditando nesta carta. Estamos lendo, estudando. Orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Vemos aqui nesses versículos a oração de Paulo pelos irmãos de Tessalônica. Quando nós oramos, estamos demonstrando que dependemos do Senhor. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, disse Jesus. Vós, as varas, os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus fala de uma identificação profunda e essencial dele conosco e nossa com ele. Essa identificação começa na sua crucificação por nós. Eu só posso permanecer onde eu fui colocado ou estou. Se você não está estudando, você não permanece estudando. Se você não está casado, você não permanece casado. Não tem como permanecer. Para você permanecer em Cristo, você tem que estar em Cristo. E para que eu pudesse permanecer em Cristo, Ele me colocou nele. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele nos colocou nele no momento da sua crucificação, antes da sua morte. Ele nos atraiu a si. Dessa atração em diante, estamos em Cristo, em todas as circunstâncias. Na cruz, Deus nos colocou em Cristo.
Isto é muito importante. Você precisa perceber e crer. Nele fomos identificados, crucificados e mortos para o pecado. Depois disso, Deus, o Pai, pelo seu Espírito, ressuscitou o seu Filho e nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele. A partir dessa nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, entendo que permanecer nele é crer que estou nele, com ele crucificado e também ressuscitado. E desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Assim, ele está em nós. Eu permanecerei em vós, foi o que Jesus prometeu. Não permanecer é não crer que foi atraído, identificado e crucificado e também ressuscitado juntamente com Cristo. Mas crendo sua morte e ressurreição em Cristo, você terá a permanência do Filho de Deus no seu interior. É do interesse do Filho de Deus viver no seu interior. Dessa nossa identificação com Cristo, desse relacionamento íntimo que temos com Cristo, surge a nossa comunhão com Ele, a nossa intimidade e a nossa dependência dEle. Sem Ele, nada somos e nada podemos. E a oração brota dessa percepção e dessa relação que nós temos com Cristo, em Cristo. A falta da oração é uma nítida evidência que nós não dependemos do Senhor, que estamos no controle da situação ou achamos que estamos. A oração significa que nós precisamos dele. Eu preciso dele, de Deus, de Jesus Cristo, do Senhor. Sem ele, ou se não fosse ele, eu estou ralado. Estou perdido totalmente. Agora, é importante o que eu vou dizer aqui. Não é a minha oração que faz Deus me proteger. É a sua graça soberana e a minha oração é uma forma de reconhecer isso. Oração é talvez um dos assuntos menos conhecido no nosso tempo. Não significa que não é falado. Fala-se muito em oração, mas se conhece muito pouco do que é oração. Fala-se muito em oração,
muito mais como um movimento emocional do que uma intimidade com Deus. Não dá para pensar em oração sem intimidade, comunhão com o Senhor. Jesus Cristo falou de oração, e quando ele falou de oração, ele coloca em primeiro lugar uma viúva, mostrando que oração é assunto de viúva. Na época antiga, no tempo de Jesus, viúva, principalmente as desprovidas de recursos, passavam por muita privação. Não tinha INSS, que não é grande coisa, mas não tinha esse amparo, não tinha a garantia do Estado, esse benefício, essa pensão. A viúva, no tempo de Jesus, era normalmente quase indigente, vivia quase de esmola, era uma falida, alguém com muita privação. Jesus colocou a oração dentro do foco de alguém que não tem condições próprias, mas que precisa depender do outro. Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Vamos ouvir. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Oração é esse movimento em direção a Deus por causa da minha falência e da minha necessidade, principalmente a necessidade que eu tenho dele, do Senhor. Não é um movimento por causa dos nossos desejos, mas por causa da nossa necessidade. Muitas das coisas que nós desejamos não é a nossa necessidade. Oração é uma atitude insistente e contínua. A viúva vinha todos os dias dizer ao juiz a mesma coisa: julga a minha causa contra o meu adversário. A oração envolve 3 coisas fundamentais: paciência, persistência e perseverança. Vemos isso aí na viúva. A paciência está ligada ao tempo.
há demoras, mas as demoras não são atrasos de Deus e também não são falta de fé da pessoa que está se dirigindo ao Senhor. A persistência está ligada à vontade. O desejo está ligado às questões dos sentimentos, aos aspectos da alma. A vontade é racional, está voltada para Deus, naqueles que conhecem a graça de Deus. A perseverança exige fé. A viúva voltava porque tinha uma necessidade real. Irmãos, oração é parar-se diante do Senhor. Estaciona aí, fica aí. É um derramar do nosso coração, do nosso ser, na presença do Senhor. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos de 12 ao 17, preste atenção nesta leitura. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Você viu? O texto falou de um demorar diante do Senhor, de um derramar o coração diante do Senhor. Oração é um lugar de intimidade e diálogo com o Senhor. A característica de uma pessoa, de uma sociedade que não ora é descartar Deus. Deus não é necessário. Muitos se utilizam da oração como técnica de vencer o pecado. Tentam, pela oração, anular o pecado, abater o velho homem. Mas não adianta. O velho homem, o pecado, não são vencidos com oração. Mas crendo na vitória que temos em Cristo sobre o pecado. Considerai-vos mortos para o pecado, é o que diz a palavra, e vivos para Deus em Cristo Jesus. É assim o caminho da vitória sobre o pecado, o homem velho. Tem daqueles que acham que oração é uma forma de obter cacife no céu.
estou orando para conseguir poder, ter condições. E tudo o que consegue é liberar alguns poderes latentes da alma. Tem gente que usa a oração como forma de pressionar Deus a realizar os seus desejos egoístas. Outros fazem da oração instrumento de manipulação de Deus, onde Deus é o meu fantoche. E ainda outros querem ser o próprio Deus da oração. Esse grupo é o pior. Eu mando, eu faço, eu ordeno, e Deus tem que ouvir. Oração não é controle remoto de Deus. Não é controle remoto para manipular Deus. Não, isso eu não gosto. Vamos pular para outra coisa. E aperta o botão para dirigir Deus. Deus não é teleguiado. Ainda bem, irmãos, que Deus na cruz em Cristo destruiu essa raça de filhos do diabo, e na ressurreição Ele introduziu uma nova raça. A raça dos filhos de Deus. E agora, como filho de Deus, eu posso chegar diante de Deus e dizer: Pai. Eu posso me abrir diante de Deus, porque Ele é meu Pai, sem medo. A oração, antes de ser nossa, ela é uma ação do Espírito de Deus na nossa vida. É uma ação do próprio Deus na nossa vida. Então, irmãos, orar ao Pai em nome do Filho, por meio do Espírito Santo, com persistência, paciência, colocando todas as petições diante de Deus com ações de graças. Não esqueça, meu irmão, sempre com ações de graças. Para que orar? Para quê? Porque eu preciso da intimidade com Deus. Eu preciso do Senhor. Eu necessito dele. Porque existe um diabo, um tentador, que não descansa nunca, não para nunca a sua atividade. Porque existe homem perverso, porque a preciosa palavra de Deus está sendo pregada, porque o Evangelho precisa ser revelado às pessoas, porque existem muitas dificuldades. Orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Reparar ou suprir ou prover o que falta. As deficiências supridas, compensadas, deficiências da fé, disse o apóstolo Paulo. Ainda que a natureza dessas deficiências
não sejam especificadas aqui no texto, na presente passagem, a epístola que estamos estudando contém algumas sugestões. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Versículo 10. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Aqueles irmãos ouviram e creram no Evangelho, foram nascidos de Deus em Cristo, estavam firmes, perseverantes, mas, irmãos, ainda há lugar para o progresso em Cristo. Está percebendo? Você crê, você está firme, nascido de Deus, regenerado, está ok aí com você em termos espirituais, mas há lugar para crescer. Você precisa crescer. Há espaço para o progresso espiritual. Isso precisa ser reparado, ser tratado. Paulo diz: contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Não pode parar. Continueis progredindo cada vez mais. Esse progresso é no Evangelho, é na palavra de Deus. Outra questão a ser reparada é sobre a volta de Cristo. Parece que aqueles irmãos estavam meio confusos com respeito à doutrina da volta de Cristo. Daí, ao falar em deficiência, Paulo estava preparando o caminho para o que irá dizer nos capítulos 4 e 5 a respeito desse assunto que ainda vamos estudar. Outra questão a ser considerada é que alguns deles andavam meio desanimado, fraco, desordenado. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejam longânimos para com todos. Então, você vê, tem coisa para reparar. Isso vale para nós também. A expressão deficiências da vossa fé abrange tanto o aspecto subjetivo da nossa relação com Cristo, como também o aspecto objetivo da revelação da palavra de Deus. A vida de oração de Paulo não era esporádica, mas habitual. Ele diz noite e dia. Não é de vez em quando. Ele diz noite e dia. Era intensa.
fervorosa, orando abundantemente, com o máximo de empenho. Era uma oração altruísta. Por quê? Porque era uma oração em favor dos irmãos, para reparar as deficiências da fé desses irmãos. Isso revela o amor de Paulo por eles, revela o amor, o cuidado, o zelo que Paulo tinha por aqueles irmãos. Volta lá no capítulo 3, versículo 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Isto aqui é tão precioso, irmãos. Paulo reconhecendo a soberania de Deus na oração, porque nós precisamos reconhecer a soberania de Deus na oração. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, você vê, Jesus é Deus, Jesus Cristo para Paulo é Deus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. O apóstolo Paulo também orava a Deus, para Deus conceder a ele a oportunidade para visitar aqueles irmãos. Mas ele queria que fosse na dependência do Senhor, que fosse o Senhor dirigindo. Eu quero, mas eu quero se for o Senhor fazendo. Se o Senhor dirigir, eu quero ir lá, mas se o Senhor levar. Se o Senhor não levar, eu não quero. Nós temos que ter essa percepção na oração, essa dependência de Deus. O apóstolo Paulo dependia da soberania e direção de Deus, até mesmo para uma viagem, uma singela viagem, uma singela visita. Você vê? Que dependência. Os nossos esforços, nossos desejos e nossas resoluções podem fracassar. Mas quando Deus abre e dirige o nosso caminho para uma determinada coisa, então acontecerá. E por quê? Porque Ele quer que aconteça. E aquilo que Deus quer que aconteça, vai acontecer. Ninguém pode impedir. Versículo 12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Independente de Deus permitir que ele fosse visitar ou não aqueles irmãos, o Senhor vos faça crescer, abundar e aumentar, transbordar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Os irmãos de Tessalônica tinham sido já elogiados pelo apóstolo Paulo por haverem manifestado verdadeiro amor cristão. Porém, há sempre espaço para melhorar. Há sempre espaço para crescer. A vida cristã é isso, irmãos. Não é estagnada.
Você está bem, mas pode crescer. Sempre pode melhorar. Por isso, o apóstolo Paulo ora a Deus para que o Senhor os faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Você vê, eu amo você, mas eu tenho que crescer. Amar mais. Tem que crescer e aumentar, transbordar nesse amor. Esse amor deve alcançar todos os irmãos. E preste atenção agora. E todos os homens. Preste mais atenção agora. Até mesmo os inimigos. Transbordar de amor pelo inimigo. Nascer de novo é uma coisa de outro mundo mesmo. No mundo espiritual de Deus. Do mundo celestial. É diferente. E Paulo diz, como também nós para convosco. Paulo também experimentava esse amor e também queria transbordar cada vez mais nesse amor. Só que tem uma coisa aqui, preste atenção. Ele diz, e o Senhor vos faça crescer. Preste atenção. O Senhor vos faça crescer, abundar, aumentar, transbordar no amor uns para com os outros. Note, meu irmão, note. É o Senhor que faz isto. É o Senhor que faz isto no nosso coração e entre nós. Não é humanismo, não é coisa de homens. Não confunda amor com humanismo. Versículo 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. A obra do amor, o amor derramado na cruz por nós, Cristo, entregue naquela cruz por nós. Cristo é o amor derramado por nós na cruz. Depois do amor derramado por nós na cruz, temos o amor derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, a fim de que o coração seja confirmado. Veja os irmãos, confirmado em santidade. Santidade é coisa importante para Deus. Confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, em santidade, estado ou condição de santidade, separado do pecado, consagrado a Deus, isento de culpa. Por quê? Porque toda a culpa que pesava sobre nós foi removida de nós e de sobre nós na cruz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1.
Que maravilha! Que maravilha! Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Normalmente, as pessoas vivem aguardando alguma coisa, esperando acontecer alguma coisa, aguardando, esperando alguma coisa. Nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Eu estou aguardando o Senhor Jesus Cristo. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier, então, em santidade e isentos de culpa, estaremos diante do nosso Deus e Pai, ou na presença do Pai. Aleluia! Maranata!